Thiago Feitosa, sejam bem-vindos ao SEI. É hora da gente falar de atualidade e hoje vamos falar sobre o pré-sal brasileiro. Em 2007, pessoal, foi descoberto no Brasil o que pode ser uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que passou a ser apelidado de pré-sal. O que é o pré-sal e por que ele recebe esse nome? Porque ele fica numa profundidade tão extrema, dependendo dos poços do pré-sal, você pode ter de 3 a 6 mil metros de profundidade dessas reservas, né, dessas jazidas. E o nome pré-sal vem do fato de que, devido a essa profundidade muito expressiva, existe uma crosta, uma camada salina tão densa nessas regiões mais profundas que a perfuração dessas camadas torna-se um desafio. No entanto, o Brasil, pessoal, ao descobrir essas reservas, percebeu que só no primeiro campo encontrado, que foi o campo de Libra, o total de petróleo existente nessa reserva superaria de todas as outras reservas já conhecidas do Brasil, o que poderia colocar o país até 2025 como um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Esse alarde, obviamente, foi feito na mídia internacional, o Brasil passou a chamar a atenção de vários grupos internacionais e os desafios em relação à exploração do pré-sal passaram a ser estudados. Na verdade, a Petrobras ela tem um destaque porque ela é a principal empresa no mundo de perfuração em águas profundas, né? Ou seja, em extremidades, né, de altimetria, de profundidade. Você consegue ter ali uma tecnologia muito moderna que extrai petróleo de áreas extremamente remotas, né? Isso fez com que a Petrobras começasse timidamente, paulatinamente, a explorar esse petróleo. As primeiras explorações davam uma média de 300 mil barris de petróleo por dia, só que hoje, em 2017, você já chega a uma média impressionante de 1 milhão de barris de petróleo por dia. E até 2020, essa média pode chegar a 2 até 2 milhões e meio de barris de petróleo por dia. Só para a gente fazer uma comparação, a Bacia de Campos, aqui no Rio de Janeiro, que tem 80% da produção de petróleo nacional, produz diariamente 2,5 milhões de barris de petróleo. Ou seja, o pré-sal ele pode dobrar a capacidade produtiva do Brasil nesse quesito. A gente deve lembrar também, pessoal, que diferentemente do petróleo que se encontra na Bacia de Campos, que é um petróleo ali do período Cretáceo, né, que é um petróleo mais jovem e não tem tanta qualidade, esse petróleo que se encontra no pré-sal, ele é provavelmente do período Triássico, o que faz com que a sua qualidade seja muito maior. O petróleo, gente, quanto mais antigo, ele é mais leve, e sendo mais leve, o seu refino é mais facilitado, por isso que o mercado o aprecia mais. Isso faz com que ele seja bastante requisitado. Então nós estamos dobrando a nossa capacidade petrolífera, não somente com petróleo, mas um petróleo de excelente qualidade, o que atrai muito a atenção internacional. A gente percebe que diante dos escândalos de corrupção, da Operação Lava Jato, a Petrobras ela vem apresentando um declínio muito grande no valor das suas ações. Mas existem outros motivos para isso. A gente deve lembrar que o barril do petróleo, há cerca de 3 anos, ele girava numa casa de 110 dólares. Hoje o barril do petróleo ele gira em torno de 50 dólares. E essa desvalorização tem muito a ver com os Estados Unidos. Os Estados Unidos descobriram, há coisa de 5 anos, no seu território, a maior reserva de xisto betuminoso do planeta Terra. E o xisto betuminoso, que é um combustível fóssil, ele permite que haja uma produção dos mesmos derivados que o petróleo realiza. Então os Estados Unidos se tornaram autônomos em relação ao petróleo internacional e passaram a desenvolver os derivados com a sua própria oferta de xisto internamente. Tanto que eles se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo, né? Ao lado da Rússia, ao lado da Arábia Saudita, sempre ficam ali disputando a primeira posição. Esse aspecto ele é muito importante. Você vai ter uma desvalorização da matéria-prima, você vai ter uma crise interna na maior empresa de petróleo do Brasil e, obviamente, uma desestruturação. As ações da Petrobras despencam no mercado, muitos falam em falência, mas é muito difícil falir uma empresa que tem a hegemonia do mercado petrolífero brasileiro, né? A Petrobras ela é um monopólio, ela realiza o controle total. Ela até pode permitir que outras empresas participem da exploração, mas na legislação atual numa casa de 30%. No final de 2016, em outubro, foi aprovada no Congresso uma lei que permite uma nova divisão de funções do pré-sal. A Petrobras, caso se julgue incompetente ou incapaz de realizar a exploração, ela pode abrir totalmente a extração para empresas internacionais. E obviamente que o lobby dessas empresas internacionais é muito forte no Brasil, financiando campanhas políticas, pressionando bastante os nossos parlamentares para que essa lei fosse aprovada, né? Então é uma vitória muito grande para o capital estrangeiro, que pode agora romper esse monopólio exercido até então pela Petrobras e passar a competir nesse mercado, né, de pré-sal, de um combustível extremamente valioso, né, extremamente qualificado, como a gente mencionou, e que vai tornar o Brasil um dos maiores produtores nos próximos anos. O que é um pouco estranho nessa situação é o seguinte: o pré-sal se encontra em águas muito profundas
e a maior empresa do mundo nessa exploração é a própria Petrobras. Então não faz muito sentido você abrir para outras empresas a exploração diante de uma possível incapacidade, já que a que possui maior capacidade nesse quesito é a própria Companhia Nacional. Porém, foi uma estratégia usada pelo capital internacional pressionar o governo, essa lei foi aprovada e hoje existe um novo sistema na partilha do pré-sal que você deve ficar ligado aí para os concursos. Galera, curte a gente no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube, vem fazer parte da família SEI e assista os nossos vídeos. Até a próxima!